Um moleque de 18 anos que você nem conhecia direito tá fazendo o impossível. E o pior, ninguém te contou o que isso significa para o futuro do nosso poderoso Timão. Segura essa. E aí, fiel? Sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão. Hoje, a gente vai mergulhar em um assunto que tá fazendo a internet inteira pegar fogo. Você não vai acreditar no que os números revelam sobre um garoto que surgiu do nada e já tá deixando muito medalhão no chinelo. Quer saber quem é e por que isso pode mudar o futuro do nosso Corinthians? Então, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque o que a gente vai te mostrar agora é simplesmente absurdo. O surgimento de um novo ídolo. Gui Negão deixa Romero comendo poeira nos números. Fiel tá em festa, mas também com a pulga atrás da orelha. Como um garoto de 18 anos, que há pouco tempo estava na base, conseguiu números tão impressionantes que já fazem a gente questionar o lugar de alguns veteranos no time? Pois é, meus amigos, o Gui Negão não é só uma promessa, ele já é realidade. A ineficiência no ataque. A gente sabe, fiel, o ataque do Corinthians tem sido um dos nossos maiores dilemas. Quantas vezes a gente não viu o time criar e não conseguir balançar as redes? A fase de alguns jogadores importantes tem deixado a torcida apreensiva. E aí, a pergunta que não quer calar. Quem vai resolver esse problema? Quem vai ser a nossa luz no fim do túnel? Um raio-x em Gui Negão. Eis que, no meio de um momento complicado, surge ele. Gui Negão, um garoto de 18 anos, que parecia mais um na multidão da base, mas que em pouquíssimo tempo mostrou que veio para ficar. O jogo contra o Internacional. Mesmo com o empate, a gente viu o Gui Negão brilhar de novo. Marcou um gol, mostrou personalidade e, o mais importante, resolveu. É a terceira vez que ele marca um gol decisivo para o Corinthians. A oportunidade de ouro. Com as lesões de Yuri Alberto e Memphis Depay, o Gui Negão teve a chance que muitos garotos sonham, e ele não desperdiçou. Já são 13 jogos no profissional, com 5 gols marcados. Maturidade que impressiona. Mesmo com a pouca idade, ele não tremeu. Entra em campo com a confiança de um veterano. Decide jogos importantes e mostra que a pressão da fiel não o abala. A comparação inevitável com Romero. Agora, a parte que está gerando toda essa discussão viral. A comparação com o Romero. O paraguaio, que já foi um dos xodós da fiel, não consegue reencontrar seu bom futebol. E quando a gente coloca os números lado a lado, a diferença é gritante, quase inacreditável. 5 gols, mas em quantas partidas? Tanto Gui Negão quanto Romero têm 5 gols na temporada. Mas segura essa, o Gui Negão alcançou esses 5 gols em apenas 13 jogos. Enquanto isso, o Romero precisou de absurdos 48 jogos para chegar ao mesmo número. A média de gols que choca. A média de gols por jogo do Gui Negão é de 0,38. A do Romero, míseros 0,10. Isso significa que o nosso jovem craque é 3,8 vezes mais eficiente que o Romero. Uma diferença de 270% em participação de gols. É muita coisa, fiel. Fiel, eu sei que os números que acabamos de mostrar são no mínimo chocantes. É difícil processar, né? Um garoto de 18 anos, surgindo do nada e mostrando uma eficiência que faz a gente coçar a cabeça e pensar: onde estava esse talento todo? Eu, como torcedor e como alguém que acompanha o Corinthians de perto, já vi muita coisa acontecer. Eu vi craques surgirem, vi promessas se perderem e vi veteranos que pareciam intocáveis serem questionados. Mas o que está acontecendo com o Gui Negão e o Romero, isso é diferente. É um divisor de águas. Pare para pensar um pouco, um minuto. O Romero, com toda a sua história, seus títulos pelo Corinthians, é ídolo. Sua experiência em jogos grandes sendo superado de uma forma tão avassaladora por um moleque que há poucos meses estava na base. Isso não é uma crítica barata ao Romero. De forma alguma. Ele já nos deu muitas alegrias e tem o seu valor, a sua raça. Mas a questão aqui, fiel torcedor, é que o futebol não espera. O futebol é implacável. Ele exige performance, exige resultados, exige gols. E aí que entra a nossa paixão, né? A gente quer ver o Corinthians ganhando, a gente quer ver o Corinthians jogando bem, a gente quer ver o gol do Corinthians. E quando um garoto aparece com essa fome
de jogar futebol, de fazer gol, essa capacidade, fiel, de decisão, essa estrela, como a gente não vai se empolgar, né, cara? Como a gente não vai sonhar no futuro aí pro Timão? Mas nem tudo são flores. Essa ascensão meteórica do Guinegão, galera, também traz um dilema gigantesco pro treinador Dorival Júnior e para a diretoria também. De um lado você tem a promessa, o futuro, a eficiência impressionante, do outro você tem um jogador experiente que representa um investimento, que tem a sua história, a sua identificação com o clube. Não é verdade? Como conciliar isso, cara? Como manter o grupo unido, a moral elevada e ao mesmo tempo dar espaço para quem está entregando mais? É uma pergunta. Essa é a grande charada que o Corinthians tem pela frente. E não é uma charada fácil, não. Essa decisão pode mudar o rumo da nossa temporada. Pode definir que luta por títulos e que vai pesar, né? Vai penar no meio da tabela. É uma questão de gerenciamento de grupo, cara, de visão, de futuro e, acima de tudo, de inteligência no futebol. Porque no final das contas, fiel torcedor, a gente quer o Corinthians lá em cima na tabela. E a pergunta que não cala agora, que eu quero saber, quem de fato vai nos levar até lá? Guinegão, Romero ou uma combinação que ainda não enxergamos? O futuro do ataque alvinegro. Essa diferença numérica nos faz refletir sobre o futuro do ataque corintiano. Com o Guinegão despontando, as opções para o técnico Dorival Júnior se ampliam, e a briga por uma vaga no time titular fica ainda mais interessante. Um alívio para Dorival Júnior. Com a ascensão de Guinegão, o treinador ganha mais uma arma ofensiva e de peso. Um jogador que não só marca, mas que também mostra inteligência tática e capacidade de decisão. A pressão em Romero. Não é fácil para um jogador experiente ver um garoto da base tomar seu lugar nos números. E talvez, até no coração da torcida. Romero terá que se reinventar, correr atrás do prejuízo e mostrar que ainda tem lenha para queimar no Corinthians. O sonho de um ataque goleador. Imaginem, fiel, um ataque com a juventude e o faro de gol de Guinegão, a experiência de outros jogadores e a volta por cima de Romero. É para sonhar alto, sim. A guerra por posição no elenco. Mas e agora? O que fazer com o Guinegão e o Romero? Será que um vai tirar o lugar do outro? Essa é a guerra interna que o Dorival Júnior vai ter que gerenciar. Manter o ambiente saudável, mas ao mesmo tempo dar espaço para quem tá mostrando mais bola. E a gente, torcedor, tá de olho. Investir na base, sempre. Essa história de Guinegão é a prova viva de que a base do Corinthians é um celeiro de craques. Quantos outros talentos não estão esperando uma oportunidade para jogar? É fundamental que o clube continue investindo na formação de jovens atletas, porque eles são o futuro do nosso timão. E o Romero, fiel, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Será que ele consegue dar a volta por cima e calar a boca dos críticos? Ou o Guinegão vai se consolidar de vez e deixar o paraguaio no banco? Essa é a grande questão que fica no ar. Então, fiel, a notícia é essa. Guinegão tá voando, Romero precisa reagir, e o Corinthians tem um dilema bom para resolver no ataque. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? O Guinegão já merece ser titular? Romero ainda tem espaço no timão? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente quer ler tudo. E se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal de Primeira Timão e compartilhar esse vídeo com toda a fiel. Juntos, somos mais fortes. Então, fiel, chegamos ao fim dessa análise, que eu garanto vai dar o que falar. Vimos aí perto como o Guinegão, esse moleque de só 18 anos, está explodindo com números que superam em muito um jogador tão experiente, querido como é o Romero. Ele está superando o Romero nos números, né? Essa é a beleza e a crueldade do futebol, fiel torcedor. Ele não perdoa quem não entrega ou abraça quem brilha. O Corinthians tem um diamante lapidado em casa. Uma nova esperança para o nosso ataque, fiel. E ao mesmo tempo um desafio enorme. Como gerenciar um elenco com tantos emergentes e ídolos que buscam reencontrar o seu melhor no Corinthians, no futebol? Essa é uma pergunta muito importante, que o Dorival Júnior e a diretoria vão ter que responder. Mas a verdade é que o futuro do nosso poderoso timão é construído por cada um de nós, pela nossa paixão, pelo nosso debate, pela nossa voz. E é por isso que a sua opinião, fiel torcedor, ela é muito mais importante do que nunca.
até do que a minha opinião também. Eu quero saber aí, depois de ver todos esses números, toda essa análise aí sobre o Guinegão, será que ele merece ser o titular no ataque desse time do Corinthians? Ou o Romero, o Memphis Depay, o Yuri Alberto, quem é que tem que ser o titular, né? O Romero tá fora, né? O Romero, e você acha que o Romero ainda pode dar a volta por cima? Qual o seu palpite para essa disputa aí? Deixa aqui no comentário, fiel, eu vou ler cada mensagem, cada opinião sua que você coloca, a gente vai debater junto, porque aqui no De Primeira Timão a gente constrói um conteúdo exclusivo do Coringão para você e com você, para não perder nenhuma notícia e nenhuma análise, nenhum lance do nosso poderoso Timão. Faça agora o que a Fiel de verdade faz. Clique aqui no botão de se inscrever e ative o sininho para você receber todas as notificações. Deixe o seu like também aí para mostrar que você é Timão de coração, você é da Fiel. E se esse vídeo te fez pensar, né, sobre aí o Guinegão, te deixou com uma pulga atrás da orelha sobre o Romero, compartilhe aí com a galera, mande no grupo do WhatsApp, Facebook, para todo mundo aí, que aqui é Corinthians, e para ficar por dentro, porque juntos somos fiéis, somos da Fiel torcida, a gente faz um Corinthians mais forte, a Fiel faz o Corinthians ser mais forte. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo, vai Corinthians!